Hoje nós vamos falar de um tema que gera muitas discussões e até mesmo controvérsias no universo cristão: como a mulher cristã deve se vestir. E de fato, as nossas roupas comunicam muito mais do que simplesmente a questão da estética. Muitas das vezes pensamos que se trata de algo simples, mas a verdade é que a nossa aparência pode refletir a nossa identidade em Cristo. Vamos mergulhar nesse assunto e refletir juntas sobre como podemos honrar a Deus até mesmo na escolha das nossas roupas. Toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela deixa o velho para trás, suas velhas práticas e hábitos. Dali para frente, ela tem uma vida nova com o Senhor e entende que a sua maneira de se comportar e também de se vestir é para glorificar e honrar a Deus em todas as suas atitudes, inclusive nas suas roupas. A Bíblia nos traz instruções claras sobre como devemos nos vestir e como devemos nos comportar com modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10 nos diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Em ambas as passagens nós podemos observar que a beleza ela não provém do exterior, e sim do interior, o que está aqui dentro. O seu valor não está em exibir o seu corpo ou mostrá-lo para as pessoas, se enfeitando com várias coisas para chamar atenção. A nossa verdadeira beleza está do lado de dentro. E nós também demonstramos a nossa beleza glorificando ao Senhor através das nossas obras e com um espírito dócil e tranquilo. Nós podemos observar que isso vai completamente contra os padrões de beleza estabelecidos pelo mundo, onde incentivam mulheres a se vestir de forma sensual para atrair olhares e a atenção dos outros. Mais uma vez, a palavra de Deus vai na contramão do mundo, mostrando que a nossa real beleza ela não está em nos exibir, e sim em agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. A verdade é que se nós olharmos para as roupas como obra da sociedade, realmente nós não iremos nos importar com a nossa maneira de nos vestir. Mas se nós observarmos a palavra do Senhor, nós entenderemos que Deus realmente se importa com a maneira que nós estamos nos vestindo. E não só se importa, como foi Ele quem criou as primeiras roupas. Você sabia disso? Quando lemos a Bíblia no livro de Gênesis, nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram envergonhados, pois os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. A palavra de Deus diz que eles foram fazer roupas para si, usando folhas de figueira, o que não deu lá muito certo. Então Deus matou um animal inocente e fez para Adão e Eva roupas com a pele deste animal. Isso te lembra alguma coisa? Essa referência está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Talvez você pode achar que esse assunto não é tão importante, mas na realidade ele é sim. Se analisarmos bem, veremos que isso é uma referência ao sacrifício de Jesus, que mais tarde veio ao mundo e, sendo ele inocente e sem pecado, se entregou por nós e pagou as nossas dívidas, levando sobre ele todas as nossas culpas, cobrindo a nossa vergonha. Sendo assim, nós podemos ver que as roupas, elas não são a obra da sociedade, e sim de Deus. É muito triste nós vermos mulheres que deveriam se vestir de forma decente, levando a mensagem de Cristo através da sua maneira de viver, se comportando e se vestindo de forma vulgar, e muitas das vezes dentro da casa do Senhor. Por isso, quando vemos a sociedade trazendo cada vez mais estilos de roupas que mostram aquilo que deveria estar coberto, nós podemos observar que isso é uma rebelião contra Deus e como a sociedade tem rejeitado o sacrifício de Cristo na cruz. Então sim, a forma com que nós nos vestimos importa com toda certeza. Desse modo, precisamos entender que como mulheres cristãs, o Senhor nos chamou para viver em modéstia, sabendo que as nossas roupas comunicam muito mais do que simplesmente um estilo de vida. É muito triste ver mulheres cristãs se vestindo de qualquer maneira, se comportando de forma vulgar e inadequada, quando na realidade ela deveria estar comunicando Cristo na sua maneira de viver. Por isso eu quero falar com você também sobre quais roupas as mulheres cristãs não deveriam usar, nem dentro e nem fora da igreja. O primeiro tipo de roupa que você, mulher cristã, não deveria usar
São roupas que não refletem o temor a Deus. A Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo e, para tanto, nós precisamos cuidar do nosso corpo como se ele fosse um tesouro, como algo a ser escondido e não exposto para qualquer um ver. Por isso, quando você for usar uma roupa, se pergunte antes: será que eu estou glorificando a Deus através dessa roupa? Será que pessoas que não me conhecem, ao olhar para mim, vão identificar que eu sou uma mulher cristã? Ou será que eu vou passar desapercebida na sociedade como qualquer outra mulher? Por isso que, se ao olhar no espelho você está na dúvida se aquela roupa glorifica ou não ao Senhor, se aquela roupa realmente demonstra que você teme a Deus, o ideal é você não usar. Precisamos entender, mais uma vez, que a roupa, ela passa uma mensagem. E a mensagem que você, mulher cristã, deve passar é que verdadeiramente você serve a Deus. O segundo tipo de roupa que mulher cristã não deveria usar são roupas que não transmitem pureza. Roupas transparentes demais, decotadas demais, curtas demais, justas demais. Roupas que desenham o nosso corpo. Nós precisamos entender que dessa forma nós estamos nos vestindo de forma sensual e atraindo o olhar dos demais. Como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos zelar por esse templo e não sair mostrando ele para todo mundo. O Senhor nos chamou a viver em santidade. E não dá para viver em santidade nos comportando e nos vestindo dessa maneira. Precisamos entender que roupas desse tipo vai nos deixar de uma forma sensual e com toda certeza vai atrair olhares para nós. Porque como seres humanos nós sabemos que nós olhamos primeiro o que está ali, diante dos nossos olhos, olhamos primeiro para a aparência. E talvez você pode até pensar: ah, mas eu não tenho nada a ver com isso se alguém está me olhando com segundas intenções. Mas na realidade você tem sim. Nós precisamos nos vestir de maneira que nós não estaremos pecando e nem vamos levar outras pessoas a pecarem também. Ao se olhar no espelho e ver que a sua roupa está mostrando partes que era para estar mais discreta, com toda certeza você está pecando também. Nos vestindo de maneira modesta, simples e com pudor, demonstrando que a real beleza não vem do exterior e da maneira com que estamos vestidas, e sim provém do que vem de dentro. Não expondo o nosso corpo para buscar algum tipo de aprovação, porque entendemos que a verdadeira aprovação provém de Deus. Por isso, como serva de Deus, ao colocar uma roupa, avalie bem se aquela roupa está glorificando a Deus. É muito normal com o passar do tempo, muitas das vezes a gente dá uma engordadinha, então a roupa fica mais justa, ou no caso, quando somos mais novas, crescemos um pouco e aquela roupa vai ficando curta. Então, se você está perdendo roupa, se está ficando um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais curta, se de repente está mostrando um pouco mais no decote, avalie bem se realmente vale a pena colocar essas roupas. E a terceira roupa que você, mulher cristã, não deveria usar são roupas que não demonstram humildade. E esse ponto aqui, ele é bem interessante e polêmico. Porque o que eu quero dizer com essas roupas que não demonstram humildade não é que você não deve se vestir com roupas boas e agradáveis, mas sim que você não deve vestir roupas com o intuito de ser superior aos outros, de ser melhor do que os demais. Até porque Jesus nos ensinou a ser simples e humildes. Por isso, a nossa maneira de se vestir não deve ser uma competição sobre quem se veste melhor, quem usa as melhores marcas, e sim sobre se vestir da forma que agrada ao Senhor e que revela o caráter de Cristo através da nossa vida. Por isso, se ao escolher uma roupa numa loja, a sua verdadeira intenção é demonstrar para as pessoas o quão melhor você é do que elas, isso também é errado. Nós devemos nos lembrar que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E o quarto tipo de roupa que toda mulher cristã não deveria usar são roupas que seguem o padrão do mundo. Nós podemos ver que a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 12, que nós não devemos nos moldar nos padrões deste mundo, que basicamente seguem o pecado. A verdade é que a humanidade virou as costas para Deus e não se importam se aquilo que eles fazem está de acordo com a palavra ou não, seguindo seus próprios desejos carnais. Mas nós que seguimos a Cristo devemos obedecer a sua palavra. Por isso, nós não devemos querer nos encaixar naquilo que o mundo diz que é certo, pois nós sabemos que o mundo está contra a palavra de Deus. E se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, nós devemos andar na contramão do mundo.
Por isso que quando o mundo diz que não há problema algum de você se vestir com roupas curtas, apertadas, decotadas, transparentes e que vai atrair olhares errados, você responde que não. A verdade é que o mundo sempre vai tentar fazer com que a gente pense que tudo isso é normal, que não tem problema algum. E se você não lutar contra isso, você corre o risco de acabar achando que é normal aquilo que a Bíblia condena. Não devemos normalizar o pecado e aceitar aquilo que a sociedade dita como certo. Nós precisamos entender que nós fomos chamadas a viver em santidade, como diz a palavra do Senhor. Que o nosso padrão é verdadeiramente a Bíblia, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Quando nós entendemos que somos filhas de Deus e amadas por Ele, e que Ele verdadeiramente se importa conosco, que Ele entregou o seu único Filho para morrer por amor a nós, não precisaremos de aprovação dos outros sobre o nosso corpo. Através de roupas sensuais e escandalosas, nós iremos entender que a única aprovação que nós precisamos ter é do nosso Senhor Jesus. E se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, Ele vai trazer para você o entendimento sobre o que você deve ou não usar. Entender que a maneira com que nós vivemos, ela reflete muito mais do que nós pensamos. Ela leva o caráter de Cristo, a mensagem de Cristo para as demais pessoas. As pessoas vão nos ver e perceber que nós somos diferentes, que a nossa atitude é diferente, o nosso comportamento é diferente, a nossa maneira de se vestir é diferente. Escolha sempre viver em obediência àquilo que Deus nos ensina, em obediência com a palavra de Deus. Buscando a presença dele, você vai entender aquilo que agrada e o que desagrada a Deus. Entenda que tudo aquilo que Deus nos deixou é porque Ele nos ama e Ele quer ver o nosso bem. Que a verdadeira e real beleza, ela vem de dentro, demonstrando o nosso caráter cristão, demonstrando as boas obras e boas práticas. Eu espero que esse vídeo tenha te despertado a glorificar a Deus até mesmo na sua maneira de se vestir. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque conteúdos como este eu trago aqui todas as quintas-feiras a partir do meio-dia. Então, compartilhe esse vídeo com muitas amigas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo incrível. Deixa o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas e deixa aqui nos comentários também o que você tem achado dos vídeos. Traga sugestões também de próximos temas que eu vou adorar saber. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!